Salve, salve, galera! Tudo bem com vocês? Betis de hoje no ar, edição de quarta-feira. Temos Liga dos Campeões, temos La Liga, Libertadores e Copa Sul-Americana, além de Série B, tá? Muitas competições, muitos jogos. E aí, Matheus Montenegro, vamos lá, sem enrolação. Vamos, eu enrolo, por acaso? Eu não enrolo. São avisos importantes, meu querido Fábio Hermano. Vamos embora, meus queridos, para mais um dia. Competições continentais, temos Série B do Brasileirão. Ligas europeias, as grandes ligas começaram e estamos analisando aqui todos os dias para você, apostador, com a intenção de ajudá-lo. Estamos aqui para passar jogo a jogo, trazer informação e estatística de cada um deles para que você coloque em prática da melhor forma possível. Sabemos que esse meio é muito complicado, muita gente não tem cabeça, muita gente aposta de jeito adoidado e a gente está aqui para trazer essa visão do ponto de vista de segurança para que você não se complique, beleza? Essa é a nossa premissa básica. Pedimos o seu apoio inscrevendo-se no nosso canal, uma coisinha simples, clica aqui no botãozinho que tem aí embaixo, dá essa moral, deixa seu like, ativa as notificações, compartilha com seus amigos, hype o vídeo, tudo de graça e você nos ajuda bastante. Agora sim, sem enrolação, vamos embora, meu querido Fábio. Vamos lá, vamos para o nosso Score Tabs, né? Vamos começar com La Liga, porque temos a estreia do Atlético de Madrid na temporada 2026-2027 contra o Málaga, né? Time que veio da segunda divisão, Málaga tradicional. Eu acho que chegou a jogar até a Série C, tá? Salvo jogou. Engano, né? Terceira Fazia tempo que não jogava espanhola. La Liga, viu? Acho que uns 12 anos, talvez, por aí, viu? Equipes sem jogos oficiais na temporada, Matheus Montenegro, é aquilo, né? Um time, enfim, forte, top 3 da Espanha, né? Depois ali de Real e Barça. Um time voltando agora da segunda divisão. 1,33 a odd aqui do Atlético de Madrid. Dá para ir já pré-jogo? É aquela velha história, galera. Para quem nos acompanha aqui já tá ligado como a gente vem se posicionando em relação à estreia das equipes na temporada, né? A gente tá com um pezinho atrás, tá evitando apostar em vitória seca, mesmo em cenários assim que a gente tem um claro favorito, e principalmente nesse caso aqui do Atlético, que vai estar jogando no Metropolitano, né? Sua casa. Eu acho que vale a pena você ter um leve pezinho atrás, tá, galera? Estreia é sempre um pouquinho mais nervoso, um pouquinho mais capcioso. Existe uma discrepância muito clara. Um time que está vindo da segunda divisão agora. Eu fui até confirmar. A última vez que o Málaga jogou a La Liga foi na temporada 17 e 18. Ou seja, 9 temporadas atrás. Já fazia um bom tempo que não disputava o alto escalão espanhol. Mas é aquela coisa. Pro ao vivo você pode ficar ligado. Eu acho que é aquele típico joguinho que você ativa a notificação ali no Score Tabs, beleza? Nossa plataforma aí de estatística que auxilia, por isso que a gente recomenda sempre o nosso parceiro. Você fica ligado ali no tempo real. E se o Atlético de Madrid, de fato, estiver com uma discrepância considerável, aí você vai e pode pegar, eventualmente, uma vitória seca até com odd maior, né? Pode pegar 2 golzinhos do Atlético. Então, fica ligado nisso, tá? É um jogo que no ao vivo pode aparecer uma boa oportunidade. Lembrando, ao que tudo indica, o Julian Álvares está fora dessa partida, tá? Sem ritmo de jogo. Então, a gente até viu ali, né? Vai o coreano, que eu não sei pronunciar. Kang Lee, né? Lee Kang-hee. Aquele que era que era do PSG, né? Ele. Isso. E o Ademola Lookman, né? Provavelmente vai ser esse o ataque, sem o principal jogador, que é o Julian Álvares, tá? Então é mais um peso aí que a gente pode trazer. E tá sem o Sorloth também. Sem o Sorloth também, que é outra força ofensiva, né? O norueguês. Então, 2 pontos aí que eu acho que já vale a pena você ter um certo receio de apostar de forma pré nesse Atlético de Madrid. O Málaga nos seus amistosos foram jogos movimentados, tá? 3-3 e 2-2. O Atlético de Madrid, para quem lembra, na temporada passada, sobretudo nos jogos em casa, foram jogos também bem movimentados, né? Era um time que fazia muitos gols, tomava muitos gols, diferentemente aí de uma época do Simeone, né? Que era um Atlético de Madrid que era muito melhor na defesa do que no ataque. Enfim, é isso, né? Ficar de olho nessa vitória no ao vivo. Over 1,5, até pela questão das defesas ainda estarem voltando, né? Pode ser uma boa, tá? Mas a odd ali é só um pouco acima de 1,20. Mas, como o Matheus falou, é melhor esperar o ao vivo, ver se o Atlético está sendo soberano e pegar essa vitória. Se não tiver, né, aí, enfim, você pode até pegar algo a favor do Málaga, já que a odd é tão discrepante que você pode pegar aqui, Málaga perder por 3 gols, tranquilamente, e você vai ter uma odd interessante. Bom, vamos para o que a gente considera melhor, né, que é o playoff final, né, da Liga dos Campeões. Tem um jogo aqui que promete ser muito movimentado. NEC Nijmegen da Holanda e o Bodo Glimt, tradicional Bodo Glimt. Vamos aqui para os jogos dessas equipes, né, nessas fases prévias da Liga dos Campeões. O NEC eliminou o Olympiacos 0-0 na ida e 2-1 na volta, só que o NEC conseguiu fazer o segundo gol depois de uma expulsão aqui do jogador do Olympiacos. Expulsão de VAR, né, que aí o Olympiacos acabou perdendo depois disso. E foi a única fase que o NEC jogou, tá? O Bodo já vem jogando fases
Na verdade, o Bodo também só jogou a última fase, né? As duas equipes entraram na fase passada. O Bodo Glimt teve um adversário complicado, que foi a União Saint-Gilloise da Bélgica. 3-3, o jogo fora de casa, bem movimentado, e em casa foi 3-2, tá? Cara, eu acho que é uma tendência de overgoals nesse confronto, tá? Acho que ambas marcam. Vamos aqui para as odds, né? Não tem como fugir. Resultado final, as odds aqui, inclusive, colocam um equilíbrio máximo, né? A odd é igual, tanto do NEC como do Bodo. Claro que pelo NEC ser mandante, talvez até tenha mais valor, né? Mas o Bodo é um time mais tradicional, né? O NEC nunca jogou competição europeia. O Bodo, ano passado, foi o time de oitavas de final, venceu os gigantes. E então, acho que é um time que passa mais confiança no geral, né? Over 1,5 odd muito baixa, tá? Para esse jogo. A linha de gols está muito esticada. Over 1,5 tem uma odd aí, ó, 1,15, 1,13. Gols das equipes ali até tá maior do que o over 1,5, tá? 1,16, 1,19, 1,20 nas principais casas de aposta. Você consegue uma odd maior. Mas aqui tá uma odd mais baixinha, né? E aí, Matheus Montenegro? Acho que é jogo para 3 gols, pelo menos. Ambas marcam. Por aí. 40, nem ambas marcam em alto, né? É o mérito que eu vou entrar, tá? Esse jogo, ele é muito bom para gols, galera. É um jogo difícil para resultado final. Não à toa as odds, aqui no Score Tab já tá sendo mostrada igual, né? Se você ver alguma discrepância de odds, é mínima. É um leve favoritismo para um dos dois lados. É sempre muito difícil de parametrizar, eu bato nessa tecla, né, nessas preliminares de Champions League. A gente tá falando de um time holandês que nunca jogou uma UEFA Champions League contra um Bodo Glimt, que é um clube em ascensão do futebol norueguês, né? Que, como o Fábio destacou, foi oitava de final na última Champions. Então, a nível europeu, é um time que tem até mais tradição do que a equipe holandesa, que vem de uma liga mais forte, beleza? Então, por isso que é muito difícil você parametrizar. É um time que vem numa crescente muito grande nos últimos anos, que tem sido o principal clube do seu país, contra um clube emergente de uma liga mais forte, beleza? Mas temos um claro indício aqui de over goals. Eu bato na tecla já há um bom tempo, se confirmou no jogo de volta contra o Olympiacos, que é do Nek Nijmegen. Ele joga um futebol ali que é muito absurdo, tá? Os laterais vira ponta, é uma coisa inacreditável, é um time extremamente ofensivo, que chamou muita atenção na temporada passada, manteve o mesmo treinador, quase todo jogo do NEC bate over 2,5, bate ambas marcam, porque é um time cujo estilo de jogo deixa a defesa muito exposta e ataca muito bem, beleza? Tem esse ponto. E o Bodo é um time que historicamente também é muito over goals, né? Pra gente que já analisa desde a temporada passada, pô, na fase anterior foi 3-3, 3-2. Então, assim, eu acho que a grande tendência desse jogo é essa. O grande ponto as odds não ajudam tanto, velho. A grande questão é isso, custo-benefício de odds. É um jogo de ida que naturalmente condiciona um pouco mais para under e as odds não ajudam tanto assim. Então, por esse motivo, eu não vou colocar entre as tops do dia. Se a gente tivesse um over 1,5 pagando 1,25, eu acho que seria uma maravilha. Só que ele tá ali em torno de 1,16, 1,15, né? Então, velho, eu até recomendo, ambas marcam aqui nesse jogo, já que tem um odd um pouquinho melhor. Eu acho que vai bater também, mas não é o suficiente para uma aposta simples, tá? São dicas aí para você fazer uma dupla ou uma tripla. Então, é meio que por aí a leitura do jogo. Para você operar de forma simples, eu não recomendaria, tá? Algumas casas têm aquela opção over 2,5 ou ambas marcam, né? Que aí você fica até um pouco mais protegido, sim, né? Sim, entendi. Para pegar o ou, nesse caso seria para fazer uma aposta de forma independente, ou numa dupla, numa tripla, né? Tem algumas casas que tem a opção, ou você pode até utilizar ali o criar aposta para combinar o over 2,5 com ambas marcam. Essa Sim, seria aí é uma uma opção odd de maior. aposta exclusiva desse jogo. Isso. Porque você vai estar no ambas marcam, só que tirando 1-1. 1-1 seria head. Tem que sair 3 ou mais gols. Essa é uma alternativa para quem quiser operar única e exclusivamente nesse jogo. Porque já vai ser uma oddzinha que vai dar ali 1,50 e pouco. Aí é o que dá para fazer. Muito bem. Outro jogo é Apoel, Bichiva e Sabá, um time de Israel, tá? Contra um time do Azerbaijão. Duas surpresas, né? Nessa fase, não se esperava. O Apoel eliminou o Estrela Vermelha, vencendo os 2 jogos, tá? Surpreendente. E o Apoel não joga em Israel, né? Onde será esse jogo, Matheus Montenegro, por favor? Cara, geralmente é Polônia, Eslováquia, Hungria. Eu vou checar a informação de onde vai ser esse jogo. Vai complementando aí. Ele eliminou o Vinkigur Reykjavik da Islândia, né? Perdeu na Islândia por 2-1 e venceu como mandante por 2-0 e depois eliminou o Estrela Vermelha. O Sabá, né? O Sabá eliminou o Aarhus, que é um time da Dinamarca, perdeu fora por 2-1, mas ganhou de 4-0 em casa. E depois antes, né, ele eliminou o Kups, que é um time da Finlândia, vencendo os 2 jogos, 1-0 e 2-0, e também eliminou o Denil Saints, que é um time da Irlanda do Norte, é isso? País de Gales. País de Gales, né?
Isso. E aí, só confirmando, esse jogo aqui vai ser em Bucareste, na Romênia, né? A casa do Rapid de Bucareste. As equipes de Israel acabam não jogando no seu país, né? Então tem esse ponto que pesa. Vai estar jogando fora de casa, é um jogo em campo neutro, né? E esse é que é difícil mesmo, tá, galera? É difícil. Esse jogo aqui é porque, assim, precisamos ser transparentes também, né? Não acompanhamos a fundo um campeonato israelita e um campeonato. Quem nasce no Azerbaijão é o que mesmo, Fábio? Azerbaijano, né? Azerbaijano? Azerbaijano, eu acho que É é. porque quem nasce no Cazaquistão é cazaque, né? Aí eu fui por uma linha parecida ali, né? Confesso que não sei, tá? Então, assim, galera, é um jogo capcioso, tá? Eu ficaria de fora aqui dessa partida. E eu acho que na própria Champions League aí nós temos opções mais interessantes para se trabalhar aí nessa quarta-feira. Até pelo desempenho, né, nas fases anteriores, o que até faria mais sentido é um golzinho do Apoel, né? Como mandante, ele fez gol em todos os jogos, ódio em 25, mas tem o seu risco, tá? O Sabah, os times do Azerbaijão até são mais tradicionais em competições europeias do que times de Israel, pelo menos no recorte aí desse século, né? É mais fácil ver um time do Azerbaijão jogando e, enfim, do que é uma equipe de Israel, né? O Karabakh é do Azerbaijão, né? Então, enfim, que jogou temporada passada, né? Champions. Isso. E aí, só para falar, tá? Azerbaijano ou Azeri? Azerbi não existe, é Azeri. Então eu acertei, né? Ponto para mim. Bom, outro jogo aqui que também é difícil, mas eu acho que aqui tem uma leitura um pouco mais fácil, né? Que é Slovan Bratislava da Eslováquia e o Celje da Eslovênia, tá? Um clássico aí, Eslováquia e Eslovênia. O Slovan eliminou o Mjällby, tá? Da Suécia, atual campeão sueca com 2 vitórias, 2-0 e 2-1. Contra o Ibéria. Ibéria de onde? Andorra, né? Eu acho que é isso, né? Ou é algum paísinho, acho que é Andorra. Ibéria... de um paísinho menorzinho, assim. Geórgia, boa. Ganhou fora, empatou em casa, né? Passou 2 fases e o Celje eliminou o Aramat da Armênia. Cara, ele jogou todas as fases nesse time aqui. Ele pegou o primeiro o Egnatia, 3-3 e 2-2, aí conseguiu avançar nos pênaltis. Aí depois pegou o Aramat, Armênia, perdeu por 2-1 e ganhou por 2-0, né? Ele jogou 2 fases também, né? Pareciam mais fases, mas foram 2. Isso. Pegou um time da Armênia e esse Egnatia é de onde? Ele é da Albânia, eu acho. Albânia, isso. Dois times fáceis também, né? Vamos ser sinceros. Sim. O Mjällby teve mais... Isso, o Slovan pegou o Mjällby, que era um pouquinho mais complicado, né? Cara, assim, a discrepância de odds está muito grande, mas o Slovan Bratislava é de fato superior, tá? O Celje é um time que vem crescendo mais nos últimos anos aí. Na Eslovênia, o Olimpia Ljubljana é até mais tradicional, e o Maribor também. É um clube que, nos últimos anos conquistou alguns títulos aí, é atual campeão. Só que o Slovan Bratislava é mais tradicional, é o maior clube do seu país, vai estar jogando dentro de casa. Então, assim, eu tendo a ficar um pouco mais do Slovan, tá? Eu operei no jogo contra o Mjällby dentro de casa, eu confiei ali, deu bom, 2-0. Eu até mencionei uma leitura parecida, né? O Mjällby, ele, por mais que seja de uma liga sueca, que, tem até times fortes ali, é um time que vinha de uma temporada muito boa, mas não era um clube muito tradicional. Essas preliminares de Champions League, eu acho que pesa muito essa questão da tradição, um clube de mais camisa, de mais time de massa e tal. Então, eu fico aqui do lado do Slovan Bratislava, tá? Eu acho que dá pra você pegar um duplinha com gol ali, eventualmente. Só o dupla, talvez, uma oddzinha de 1.2, pode ser que seja o suficiente para uma dupla, uma tripla ali para você trabalhar. E até no ao vivo você pode ficar de olho, viu? Nessa vitória seca aí. Se a equipe eslovaca tiver consideravelmente superior, que eu até imagino esse cenário, meu palpite é de vitória, um 2-0 ali, você pode ficar de olho numa vitória seca no ao vivo. Eu deixaria pro ao vivo. Tá no mudo. Outro jogo, né, para fechar aqui Liga dos Campeões, Celtic e Lask Linz, time escocês contra time austríaco. O Celtic, eu acho que tá entrando nessa fase, né? Ele jogou. Tá entrando nessa fase, nessa última. No campeonato escocês, ele tem 2 jogos e 2 vitórias. Venceu o Dundee e venceu o Kilmarnock 5-1. E o Lask tá jogando lá também a Bundesliga austríaca, né? Venceu as últimas 2 partidas. Venceu os 3 jogos, na verdade, né? 3-0, 2-0 e 4-1. Então, 2 times 100% na temporada. É bem parecido o cenário aqui das duas equipes, né? Entraram agora nessa fase da UEFA Champions League, 100% de aproveitamento nas suas ligas, e jogaram também uma fase de Copa nas suas respectivas ligas e também venceram, goleando equipes mais frágeis. Mas a gente tem um Celtic sendo mais tradicional, né? Isso aí é um fato. É um clube bem mais habituado a jogar
competições europeias, né? O LASK não é mais, não é um dos. Eu queria até ver aqui se o LASK tem muitos títulos ultimamente, porque para mim tem o Salzburg, tem o Sturm Graz, que são mais tradicionais, né? O próprio Áustria Viena, que já faz um tempo que tá assumido, mas cara, não sei se foi o primeiro título do Lask Linz aqui, mas eu tô puxando dos anos 2000 para cá, foi o primeiro título, tá? Então eu vou entrar nesse mérito. É uma leitura um pouco parecida com a de Slova Bratislava e Ceia, só que aqui eu ainda confio mais, tá? O Celtic é mais time de fato, é um time mais tradicional, mais forte, habituado a jogar Champions League. Então aqui eu até gosto mais do que o da equipe eslovaca. Um dupla com gol, de fato, eu coloco entre as melhores opções pré-live do dia. E a vitória seca eu também acho que é uma boa pedida para quem quiser operar de forma simples, um pouquinho mais ousado ali, né? Muito bem, né? As odds aqui. Eu acho que é um jogo também com tendência de over 1,5, né? Times que fazem muitos gols. Eu acho que pode ser uma boa, né? Aqui o over 1,5 tá pagando acima de 1,20, né? Não é tão baixo ali, uma odd já interessante para duplas ou triplas. E aí o dupla com gol do Celtic, né? Mandante, enfim, um time mais tradicional como principal opção. Quem não quiser resultado final, vai no over 1,5, que também acho que tem uma boa chance aí de acontecer. Bom, é isso, tá? Vamos para a América do Sul, porque temos Sul-Americana. Vamos começar com um jogo Vamos mais passar na. difícil. Ah, então vai. Eu ia dizer pra ir na Série B logo, porque temos um joguinho só, né? Não, Mas Série B a vai gente aí na faz no sua. final, né? Série B a gente Perfeito. encerra Tudo com bem. Série B. Montevideo City Torque e Tigre. Foi 1-0 para o Montevideo na Argentina. Jogo difícil, tá? O Tigre até na fase anterior eliminou o Nacional, metendo 3-0 lá no Uruguai. Então, enfim, pode ser um parâmetro aí, tá? Ganhou lá no Uruguai por 3-0 e perdeu por 2-1 na Argentina. Ele vai tentar fazer a mesma coisa, né? Perdeu na Argentina, ganhar no Uruguai. Mas difícil, tá? Jogo bem difícil. Enfim, acho até tendência de under e over, eu acho bem complicado. O Montevideo pode segurar. O Tigre até criou chances, né? Mas é um time muito ruim para botar a bola para dentro. Jogo que eu fujo, viu, Matheus Montenegro? Não vou nem me alongar aqui. Não, isso aí é capciosinho, boy. A gente até bateu na tecla que a ida tinha uma tendência de undergold, né? Que a gente tinha um certo receio ali de confiar em muita coisa relacionada ao resultado final. Eu acho que isso se repete. Difícil parametrizar. O Tigre, ele é muito under, a gente bateu nessa tecla desde a temporada passada, o Campeonato Argentino de forma geral, né? E aqui eu acho que é mais uma leitura, como você disse, bicho. Uma tendência do Montevideo City Torque segurar o jogo, certo? E eu acho que a tendência de under se repete. Eu não vou mentir que eu tenho um certo receio por ser o jogo de volta, né? Então é aquela coisa. Pô, jogo de mata-mata, de volta, sai um gol cedo, ele se abre. Então eu não vou colocar entre as melhores do dia também, não. Beleza? Para quem quiser algo aqui, para quem quiser fazer, sei lá, uma múltipla da Sul-Americana, fazer um bigão com tudo do dia, eu focaria em under goals. Mas eu não coloco entre as mais confiáveis do dia, não. E under 3,5, tá? Under 2,5 eu já acho que é mais capcioso, né? Enfim, jogo de volta tem o seu risco. Bom, tem um jogo de ida, na verdade, era pra gente ter começado com esse, né? Santa Fé e River Plate. River Plate que tem um bom elenco, né? Mas vinha de 4 derrotas seguidas, venceu o Argentino Júnior na última rodada no Campeonato Argentino. O Santa Fé não joga desde o dia 8, né? Porque teve lá o terremoto, enfim. Mas é um time que marca muitos gols, tá? A gente vê aqui nos últimos 10 jogos, o Santa Fé marcou em 9, só não marcou nesse empate com o Júnior Barranquilla em 0-0. E aí, Matheus Montenegro? É um jogo dificinho, né? É um jogo difícil. O River Plate jogou a primeira fase, né? Foi líder do seu grupo, e o Santa Fé vem da Libertadores, né? O Santa Fé era do grupo do Corinthians. Velho, primeiro de tudo, esse fator de ser um jogo de ida, né, é importante para você nos confundir, né, galera? Porque estamos nos jogos de volta da Sula e da Liberta, só que os times colombianos estão tendo que jogar a ida primeiro, né? Para quem tinha o jogo na Colômbia especificamente. Foi o caso do Tolima ontem também. Enfim, cara, o River Plate tá com um bom time, né, bicho? Assim, em termos de nome, fazia tempo que a gente não via equipes argentinas fazendo grandes contratações, não. O Thiago Almada, jogador de Copa do Mundo aí, chegou e estreou agora, inclusive, nessa vitória por 2-0. Os caras estão com o Ángel Correa também. Tem o Montiel, tem o Otamendi. Então, assim, é um bom time o River Plate, tá? Falta ver se de fato vai encaixar ou não. Eu acredito que essa questão da pausa que teve ali para as equipes colombianas pode afetar um pouco o Santa Fé. Mas o River Plate, eu só tenho um certo receio desse jogo por 2 motivos. O River Plate, ele vinha numa fase muito ruim. Eu queria esperar para ver se de fato vai engrenar esse time, que eu acho que vai, certo? É consideravelmente superior a outras equipes ali do futebol sul-americano. Eu acho que hoje o River, ele bate de frente com os principais clubes do Brasil, certo? E o fato do jogo ser fora de casa. Mas eu pendo um pouco mais pro River, beleza? Para quem quiser fazer algo, eu não acho que o River Plate perde esse jogo não, velho. Não acho que perca, não. Um dupla hipótese que tem um odd de 1,30 e pouco para complementar bilhete pode ser interessante. Muito bem. Então fica aí um jogo confiança média, tá? Para baixa, não é uma confiança alta, mas
o dupla chance é o que a gente também considera a questão dos times colombianos, né? Enfim, um tempo sem treinar, ritmo de jogo jogar, e tal. Isso, exatamente. Isso pode Eu peso mais acabar por isso aí, pesando. velho. Isso aí é o que me pega mais para poder confiar na equipe argentina. Bom, duelo brasileiro, Atlético Mineiro e Bragantino. Foi 1-0 para o Atlético Mineiro em Bragança Paulista, tá? E o Atlético Mineiro vai jogar em casa, onde é muito forte. Né? Vamos até trazer aqui como foi o primeiro jogo, né? As estatísticas. Mais posse de bola para o Bragantino. Deixa eu voltar aqui, estatísticas. Finalizações mais da equipe paulista, né? Mas quem foi eficiente fez o seu gol. Foi o Atlético Mineiro, inclusive com falha, né? Do goleiro do Bragantino, Cleiton, que falha todo o jogo, né? Não sei como esse cara ainda joga Série A, mas tá lá no Bragantino. Bom, no final de semana, o Bragantino até empatou, bom resultado, né? Fora de casa com o Atlético Paranaense. E o Atlético Mineiro meteu 3, passou o carro para cima do Grêmio, 3-0. E eu vou chamar a atenção para a campanha em casa, tá? Da equipe do Atlético Mineiro, porque é uma campanha muito boa da equipe lá na Arena MRV. Olha isso aqui, vou pegar aqui o recorte máximo, né? Aqui, ó. Os últimos 7 jogos são 4 vitórias e 3 empates. E até maior, tá? Eu tô pegando de maio para cá, que é um recorte mais curto, né? Empatou com o Botafogo, ganhou do Mirassol, ganhou do Cienciano, ganhou do Puerto Cabedelo, empatou com Bahia, Juventude e ganhou do Grêmio. Aqui ele só precisa empatar, né? Então tem isso também. Não precisa nem vencer, que já avança para a próxima fase. Acho que o Galo é favorito aqui, tá? Cara, esse jogo para mim, eu trato ele como um dos melhores do dia, não é nem pela facilidade. Não acho que é um jogo assim muito fácil, que o Atlético Mineiro ganha tranquilo, não é por aí. Mas eu vejo com os benefícios de odds interessante demais, tá? Eu acho que esse Galo ele poderia estar sendo tratado com um pouco mais de favoritismo, beleza? A gente tá falando de um Galo que não perde a 9 jogos, velho. E que nesse recorte, em 6 partidas, ele sequer sofreu gol. É um time que veio muito bem, se encaixou, né? Deu uma reformulada aí o time, teve a saída do Hulk e tudo mais. Mas, velho, é impressionante. É um time que nos últimos 16 jogos só tem uma derrota, que foi fora pro Corinthians. 15 partidas sem perder nesse recorte. É impressionante, tá? Então, assim, velho, eu gosto do dupla hipótese do Galo. Uma oddzinha de 1,30 e pouco, se eu não me engano, né? 1,36, acho que 1,40 até por aí. 1,33 é por aí nessa faixa. Mas para quem quiser se proteger ainda mais, qual é a alternativa que eu trago? Você pode pegar Atlético Mineiro se classifica. Tem uma odd 1,22, pelo que eu vi ali nas principais casas. Se essa odd já lhe basta, cara, ela é mais confiável do que o dupla hipótese, né? Porque o Galo, se ele perde por um gol, ainda iria para além do tempo regulamentar, né? Então, mesmo com a derrota por um gol, essa aposta pode dar green ainda também. E aí eu acho que é interessante, velho. Para você complementar bilhete, você pegar esse Galo, se classifica é uma boa. E para quem quiser uma odd um pouquinho mais alta, o dupla hipótese pagando em 33 é um excelente pedido também. Não acho que o Galo perde aqui não, velho. Muito bem. Vamos para Libertadores agora, né? Temos Coquimbo Unido e Platense, é o jogo das 7. O jogo da ida foi 1-1, tá? Lá na Argentina. Todos os jogos terminaram empatados, né? Nos primeiros jogos, né? Da semana passada. Platense empatou com o Boca pelo Campeonato Argentino. Enfim, e aí, Matheus Montenegro? O Coquimbo Esse jogo é Unido difícil. que não jogou, né? Descansou aí no Campeonato Chileno, teve uma folga. E é um time chato, né? Chegou longe aí. Caiu no grupo fácil, né? Na primeira fase também. E o Platense caiu no grupo mais difícil, né? Que tinha Independente, tinha Peñarol, tinha Corinthians. Velho, é um jogo muito difícil. São dois times que. Eu sempre gosto de botar em pauta quando é jogo de mata-mata essa questão da tradição, que eu acho que pesa. Camisa pesa. São dois times que são estreantes de Copa Libertadores, né? E um deles vai estar nas quartas de final da competição. É até impressionante os dois times terem se classificado e conseguir chegar aqui. Só que por que eu digo isso, velho? Essa questão da tradição. A gente tem um Coquimbo Unido que, com mais da metade do campeonato chileno, hoje é o 8º lugar. É um time de meio de tabela do campeonato chileno. Então, assim, foi uma campanha atípica que ele teve na temporada passada. Não é um clube muito tradicional, habituado a conseguir esses feitos, tá? E do outro lado a gente tem uma Platense que não começou bem o campeonato argentino. A Platense em 5 rodadas, cara, ele é o 13º lugar de 15 times. Somou 5 pontos de 15 disputados. Uma vitória, 2 empates, 2 derrotas. É um jogo muito difícil, tá, galera? Eu acho que é bem difícil de prever qualquer coisa aqui. Eu fico de fora dessa partida aqui, velho. Tem uma carinha de empate esse jogo, um 0-0, 1-1. Mas, assim, ao mesmo tempo eu também não boto minha mão no fogo. Pode pintar vencedor para qualquer um dos dois lados aí. Ah, Matheus, então vamos de over ou vamos de under? Capcioso, tá? Porque se sai um gol cedo, se abre, mas ao mesmo tempo a gente tem uma Platense que sabe se defender. Então, difícil, viu, galera? Muito bem, é isso, tá? Esse jogo tem até valor para a Platense perder por um gol, tá? Tô vendo aqui nas principais casas 1,20 para a Platense ser derrotado por um gol. Eu acho que
Se eu tivesse que ir poder em ser algo derrotada nesse por até um gol, né? que é o handicap europeu mais 2, né? Isso. Ele sairia com um gol de vantagem, se perdesse ainda seria green. Seria a única coisa, tá? Enfim, de resto eu acho bem capcioso. O primeiro jogo posse de bola foi meio a meio, né? A Platense até finalizou mais, também ser mandante, mas é um jogo realmente extremamente equilibrado. Bom, temos o Palmeiras também, que empatou na ida, né? Não vai ter o Andréas Pereira, que foi expulso. Vai pegar o Cerro Porteño, que historicamente era um time que o Palmeiras sempre passava tranquilo. Esse ano, 3 jogos e não venceu nenhum, né? Contra os paraguaios. O Cerro Porteño jogou pelo paraguaio e venceu o São Lourenço por 1-0. E o Palmeiras perdeu de virada no finzinho, né? Para a equipe do Fluminense, 3-2. Cara, aqui é um jogo... Cara, eu ainda acredito no Palmeiras, tá? Eu ainda acho que o Palmeiras vai passar. Mas o Palmeiras, fato é que não passa muita confiança e as odds estão bem discrepantes, né? Velho, o Palmeiras... Eu não vou mentir que eu tô com receiozinho, viu, velho? Palmeiras, de uns tempos pra cá, tá nos decepcionando demais. A gente já vinha batendo nessa tecla. A gente até chegou a confiar, né, numa vitória seca na ida. Acho que qualquer um confiava. Mas, assim, o grande ponto do Palmeiras é Abel Ferreira. Abel Ferreira, nessas horas, meu filho, quando ninguém espera, às vezes, dá uma crescida, uma virada de chave, bota o time pra funcionar. Então, assim, velho, eu acho que a odd não ajuda tanto, viu? Eu tenho receio de uma vitória seca, então eu não faria essa aposta simples de jeito nenhum. E, ao meu ver, tem opções melhores para você botar numa dupla, numa tripla ali, ao invés de pegar um dupla hipótese. Apesar de achar que o Palmeiras não perde, né? Claro, o Palmeiras é favorito. O Palmeiras faz gol também, tá? O Palmeiras fora de casa faz gol todo jogo. E assim, no jogo da ida, o Palmeiras perdeu muito gol, né? O Palmeiras criou muito, mas perdeu gols assim que não pode perder. Sim, é isso, velho. O Palmeiras nos últimos 10 jogos fez gol em 8, tá? Nos últimos 15 jogos, na verdade, tá? Ele fez gol em 13. Ele não fez em casa contra o Cerro Porteño e em casa contra o Internacional. Fora ele fez em todos. Cara, eu aqui ficaria com o golzinho do Palmeiras, tá? Porque defensivamente o Carlos Miguel tá frágil, então ele tá inseguro, então não duvido o Cerro Porteño fazer 2 gols e ganhar. Até prefiro o golzinho do Palmeiras, que é um ataque, querendo ou não, sempre deixa o seu gol, do que confiar no resultado final, porque a defesa do Palmeiras tá bem mal, tá bem insegura, Carlos Miguel principalmente. Então o golzinho do Verdão aí, 1,22, eu acho que é uma pedida mais interessante. Bom, para fechar, Flamengo e Cruzeiro, tá? Clássico aí brasileiro, né? Clássico não, na verdade, Flamengo e Atlético Mineiro é mais clássico do que Flamengo e Cruzeiro, né? Não, acho que nem chega a ser um clássico interestadual, são torcidas até que se dão bem. Vamos lá, tá? O Flamengo meteu 5 no Mirassol, empatou a ida, e o Cruzeiro ganhou do Corinthians fora 2-1 e empatou em 1-1. E aí, Matheus Montenegro? Flamengo muito forte, né? Uma derrota nos últimos 10 jogos, o Cruzeiro também, uma derrota nos últimos 10 jogos. O Flamengo faz muito mais gols, né? Fez 23 nesse recorte, o Cruzeiro fez 14. Flamengo no Maracanã, vamos pegar aqui o Flamengo no Maracanã, nesse recorte dos últimos jogos. Ele tem uma derrota que foi aquela pro Palmeiras, né? 3-0. Sim. E aí? Cara, eu acho que dá pra gente pegar aí uma vitória seca do Flamengo, não sei. Tenho um receio. É um jogo difícil. Cruzeiro complicar, um empate, assim, eu não acho loucura, não. Mas eu acho muito difícil o Flamengo sair derrotado. E principalmente ofensivamente é que eu gosto do Flamengo, né? Só que assim, o rubro-negro é tratado com muito favoritismo. Apesar de não ser um jogo fácil. Então, só o gol do Flamengo não vai ter uma odd muito interessante, que é o que eu mais gostaria dessa partida, tá? Eu até preferia fugir de resultado final e ficar só com gol. Mas eu acho bem difícil o Flamengo sair derrotado. Então, um dupla com gol para complementar bilhete, eu gosto. Agora, a vitória seca como uma aposta simples, eu não gosto. Eu não recomendaria, não, tá? Eu acredito que tem vitórias secas melhores. Por exemplo, ali na Champions League, eu prefiro um Celtic pagando 1,65 dentro de casa, ali contra um Lask Linz, do que pegar uma vitória do Flamengo contra o Cruzeiro no jogo de volta de oitavas de final de Libertadores. Então, é muito sobre isso, galera. É enxergar as oportunidades que tem no dia, fazer um comparativo ali do grau de dificuldade daquele evento acontecer, né? Eu tenho meu pé atrás em relação à vitória seca. Mas para complementar bilhete com dupla hipótese, gol, aí eu acho que vale a pena sim. Quem for cruzeirense ou, por exemplo, quem não quiser apostar em resultado final, cara, tem uma alternativa aqui que é o Cruzeiro perder por até 2 gols, tá? E combinar com ou o mercado under goals, eu tenho o meu receio, tá? Eu até combinaria com o mercado de ambas cartão, os dois times receberem pelo menos um cartão amarelo no jogo. Eu acho que ser jogo de volta, enfim, um jogo mais tenso, eu acho que é uma boa. Então, se você combinar Cruzeiro perder por 2 gols e os dois times receberem pelo menos um cartão amarelo, dá uma odd quase em 30, tá? Então seria uma alternativa para quem não quer
ficar no resultado final. Mas eu também acho que o Flamengo não perde, tá? O Flamengo no Maracanã é muito forte. Eu acho que é no máximo um empate, tá? Vitória seca eu acho que eu tenho o meu receio também, mas eu acho que o Flamengo tem uma boa probabilidade aí de pelo menos não ser derrotado nesse confronto. Mas é um jogo difícil, tá? Por isso que a gente até deu outra opção aqui para quem quiser fugir de um resultado final muito direto, né? Tem resultado final, né? O Cruzeiro perder até por 2 gols, mas, enfim, é mais protegido, digamos assim, para quem tem receio do Cruzeiro vencer, por exemplo, esse confronto. É isso, né? Isso, perfeito. Só para fechar aqui, tem alguns jogos da Série B, tá? A gente vai destacar a renda fixa desse ano, que vinha sendo, né? Porque na última não deu, né? Com o Náutico. Quem colocou a dupla com gol do Náutico até se deu bem, né? Foi o que a gente falou, né? A vitória seca a gente citou ali como alternativa para os que gostam de usar. Confesso que eu entrei nesse bolo, tá? Eu tinha 2, na verdade. Eu tanto peguei o dupla com gol para fazer um bilhete, que deu bom. Foi com o gol do... Caramba, não lembro. Acho que foi o gol do Sport, que jogou no mesmo dia. E aí eu também ousei na vitória seca, que não veio. Mas, cara, eu já falei isso, né? Daqui pro final da Série B, eu tô na vitória seca de todos os adversários da Ponte Preta, tá, galera? Porque realmente é uma discrepância muito grande. Eu acho que vale a pena a gente destacar o fato de quem tá jogando pela Ponte Preta está honrando. Isso é um fato. Assistir ao jogo contra o Náutico, que dá pra ver que os caras estão dando gás, mesmo com todos os problemas. Até porque a Ponte chegou numa situação onde os seus principais jogadores saíram e tá tendo muito jogador ali da casa, muito jogador da base, muito jogador... O que é que você tá rindo, velho? Nada não. Outras coisas da vida. Perfeito. Muitos jogadores buscando oportunidades, né? Inclusive, a gente tinha até falado, né? Que a Ponte ia pro jogo contra o Náutico, eu acho que era com 5 ou 6 jogadores no banco. Só que aí subiram, se eu não me engano, 4 jogadores de sub-20. O goleiro e mais 3 de linha, para complementar o banco. Era os cabas com cabelo raspado, pô. O caba que tinha acabado de passar trote no sub-20. Enfim, galera, todos os problemas que a gente já vem alertando, né? Do lado da Ponte, para quem não tá ligado, problemas salariais atrasados há um tempo absurdo, jogadores saindo o tempo todo. Então é um time todo, assim... zagueiro jogando de lateral. No segundo tempo, não tem jogador na defesa para entrar. É um volante que entra na zaga. Então, dá para você confiar em todos os times que forem enfrentar a Ponte daqui pro fim do campeonato. É meio que por aí, beleza? Então, a gente vai destacar a vitória do Vila Nova aí, que para complementar a bilhete é uma boa pedida. Hoje o 36, tá? Acho que também é uma boa pedida. O Vila Nova é um dos melhores mandantes. 11, deixa eu ver aqui, em casa são 7 vitórias, 2 empates e só uma derrota. Inclusive foi na última rodada contra o Sport, né? E a Ponte Preta como visitante, 1 vitória e 9 derrotas, tá? Então, é uma boa aqui. Cara, só rapidamente, Fortaleza e São Bernardo, acho que Fortaleza não perde, tá? Acho que um dupla do Fortaleza aqui pode ser interessante. Talvez você tenha que combinar com o gol, né, do Fortaleza, dupla com gol. Avaí Sport, Avaí conseguiu uma vitória nos últimos 2 minutos de jogo contra o Operário, estava perdendo por 1-0, tomou um gol aos 46 e virou aos 52 e aos 53. Mas é um time que toma muito gol, tá? O Sport dificilmente passa em branco. Eu até aqui confiaria mais no gol do Sport. Cuiabá e Operário, difícil, tá? O Operário vem caindo de rendimento, perdeu em casa, né, pro Avaí. O Cuiabá venceu bem o Ceará fora, 3-1. Até tem mais um apreço a um dupla do Cuiabá, tá? Um dupla chance do Cuiabá, muito pelo valor da odd. Vila Nova e Ponte, vitória do Vila, e aqui difícil, tá? O último jogo fora, o Criciúma perdeu, que foi pro Atlético, mas é um time que perde muito pouco. Né? O Botafogo de Ribeirão Preto é um time que tá subindo na tabela, um time que tem um bom técnico, pode complicar. Esse jogo eu ficaria de fora, tá? Esse jogo eu acho mais capcioso. O Botafogo recentemente meteu 4 no Juventude, jogando em casa. Então acho que tem o seu receio aqui. O Criciúma perde muito pouco, né? Então é difícil apostar nesse jogo. Bom, é isso. Fechamos. Vamos agora para as tendências. Vamos lá, pré-live. Dupla e gol do Flamengo contra o Cruzeiro, gol do Palmeiras contra o Cerro, vitória do Vila Nova contra a Ponte Preta, Atlético Mineiro se classifica contra o Bragantino, o Atlético pode até perder, por exemplo, por um gol e ganhar nos pênaltis. Tem o Everson, né? Dificilmente o time ganha nos pênaltis de um time que tem o Everson no gol. Over 2,5 ou ambas, tá? Em NEC e Bodo. Quem quiser combinar os dois para uma aposta simples, fica à vontade. E quem quiser, talvez, uma odd menor do que essas duas, pode pegar um gol no primeiro tempo, tá? Que tem uma odd ali 1,25, acho que é uma boa probabilidade. E o dupla do gol do Celtic contra o Lask Linz pela Liga dos Campeões, tá? São as que a gente mais confia aí pré-live. Lembrando que a gente deu alternativas, tá? Para alguns jogos aqui, a gente deu alguma alternativa. Flamengo, acho que o Cruzeiro pode ganhar. A gente deu uma sugestão aí
para quem acha que o Cruzeiro pode ganhar. Celtic e Lask, né? 2 equipes 100% na temporada. A gente deu uma outra opção para quem acha que o Lask pode surpreender e vencer. Então volta no vídeo, tá? Não vou falar aqui, não. E no ao vivo, ficar de olho na vitória do Atlético de Madrid, né? Primeira rodada, com desfalques ainda, mas vai pegar o Málaga, que veio da segunda divisão. Pré-live a gente não recomenda, mas ficar de olho no ao vivo. É isso, meus queridos. Não vamos repetir os argumentos, sabemos que muitos de vocês arrastam até aqui, mas eu gosto de bater na tecla da responsabilidade, pelo menos, tá? A gente traz aqui a questão de apostas mais seguras, ao invés de você fazer apostas simples em cada um dos jogos, a gente prefere se precaver, se proteger mais um pouquinho, e aí recomendar que vocês façam combinadas ali duplas ou triplas, caso vocês quiserem usar um pouquinho mais e buscar uma odd maior. Mas trabalhar de forma ali com duplinhas, odds em torno de 1,60 a 1,70, é uma metodologia que a gente adota, né, que a gente trazia aqui no nosso bilhete pronto quando a gente podia fazer isso, e que sempre deu o resultado, por isso que a gente tem aqui essa audiência que nos acompanha todos os dias e gosta do que a gente faz, beleza? Esclarecendo isso aqui, né, para quem olhar e pensar, hoje como assim, essas odds são muito baixas, assim, é muito fácil, não sei o quê, tem essa questão da metodologia para você colocar façam duplas beleza? Ou triplas, tá? É sempre o nosso recomendado aqui, enfim, só em resumo, tá? Qual a nossa metodologia? Fazer apostas duplas ou triplas com odds a partir de 1,60, um pouco menos, um pouco mais, mas a média das suas odds tem que ser 1,60, sei lá, no mês, assim. Você pode fazer um dia 1,50 e no outro 1,70, enfim, depende muito do dia. E aí você tem que buscar acertar 2 a cada 3, para você ter Resumindo um mínimo de lucro. Resumindo é isso, tá? Aí você, dependendo da sua assertividade, aí você começa a testar a odd 2, né? Se para você funciona. E aí vai muito, enfim, tem que testar o método e ver se ele funciona. Se for no aleatório, fica difícil, tá? Vocês conseguirem não perder dinheiro, tá? Que é o primeiro desafio do apostador, é não perder dinheiro para depois pensar em ganhar dinheiro. Valeu, galera. Tamo junto. Até a próxima. Valeu.